Meus irmãos, muito bom dia. Saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus, desde já, nessa manhã, possa se fazer presente na sua vida, te guiando e te conduzindo. Gostaria de ler com os irmãos Salmo de número 100. Salmo de número 100, que está escrito assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, que salmo maravilhoso, que texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Este salmo que nos enche de alegria e nos convida a louvar a esse Deus grandioso que temos. Este salmo que nos convida a alegre adorarmos esse Senhor, esse Deus criador de todas as coisas. Este salmo maravilhoso nos convida e nos estimula a entender que nós somos povo do Senhor, feitos assim pela escolha do próprio Deus, pela vontade do próprio Deus. Este salmo nos mostra que a misericórdia e a fidelidade do Senhor duram para sempre e de geração em geração. Por isso devemos render graças. Por isso devemos bendizer-lhe o nome. Grande é o nosso Deus, meus irmãos, vamos nos voltar a Ele em oração nesse instante. Pai de bondade, Pai de graça, nós te louvamos e te exaltamos por tudo que o Senhor é. Nós bendizemos o seu nome, nós exaltamos o Senhor porque o Senhor é bom, é verdadeiro, é único, justo e fiel. Ó Deus, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua provisão sobre a nossa vida. Obrigado por nos escolher e nos fazer parte de um povo santo e chamado pelo Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor receba a nossa adoração nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Na manhã mais graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti nesse dia também.
as minhas mãos. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão. Eu te ofereço meu louvor. Levantar-te as minhas mãos. És o rei que vem, és o rei que vem, és o rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também, mais uma vez, és o rei que vem, és o rei que vem, és o rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também. Deus seja louvado. Muito bom dia, meus queridos ouvintes do programa Manhãs com Deus. Que a graça e a paz esteja com todos. Quero ler aqui nessa manhã o texto de Mateus, capítulo 13, os versos 44 ao 47, que diz assim a palavra de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe os peixes de toda espécie. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra desta manhã. Que o Senhor nos ilumine, ó Deus, e que essa palavra traga mensagens ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria deixar essa mensagem aqui, nessa manhã, com o tema: o reino dos céus é um tesouro impagável. Jesus, por meio de parábolas, tornou conhecidas as coisas ocultas do reino. Verso 35, ele fala justamente isso aí, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Ele diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mas essas coisas ainda permanecem encobertas para a maioria das pessoas que não percebem o seu valor. Jesus Cristo é o nosso tesouro impagável, que a parábola cita aqui. Ele está oculto, mas quando o homem o encontra, fica satisfeito, porque encontrou um verdadeiro tesouro. Primeiro, a parábola diz que certo homem encontrou um tesouro e, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tinha e compra aquele campo. Olha, meu querido irmão e ouvinte, quando o homem encontra com Jesus e o aceita
ele deixa tudo para segui-lo e servi-lo. A qualquer preço, ele se esforça, pois sabe que Cristo é um tesouro impagável, porque Cristo ele traz a alegria plena. Cristo oferece a plena salvação. Deus é o único que pode satisfazer toda a necessidade do homem. E a verdadeira necessidade do homem é ter um encontro verdadeiro com Cristo. Segundo lugar, encontrar Jesus Cristo é como encontrar uma pérola valiosa. Verso 45, Jesus disse que é como um homem que encontra um tesouro, ou como aquele comerciante que negocia com pérolas. E ao perceber uma pérola valiosa, ele sacrifica qualquer coisa para obtê-la. Assim, meus queridos ouvintes, são todos aqueles que percebem o valor do reino de Deus. Eles se sacrificarão, ele sacrificará qualquer coisa para obtê-lo. Jesus Cristo é o grande tesouro que está escondido dentro do coração de cada cristão que o ama sinceramente. Jesus é o nosso tesouro de grande valor. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a terceira lição aqui, meus queridos ouvintes, é que Jesus é o mais valioso tesouro, mais valioso do que pérolas. O verso 47, ele afirma que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe todos os peixes de toda espécie. E quando ela está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados ali, escolhe os bons para os cestos. E os ruins, eles deitam fora. Jesus aqui, após introduzir uma sequência de parábolas, Jesus muda a linguagem ao afirmar que o reino de Deus, o reino dos céus, é ainda semelhante a uma rede. Uma rede que é lançada ao mar, recolhe os peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E ali assentados, escolhe os bons e os maus. Os ruins eles devolvem ao mar. Assim será na consumação do século. Aqui está a explicação da parábola de Jesus. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos ouvintes, percebam aqui que Jesus entra no mundo dos seus discípulos com esta parábola. Eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Jesus não está falando aqui, nem ensinando como pescar peixes. Mas Jesus fala a linguagem deles com o propósito de ensinar-lhes uma verdade espiritual acerca do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma rede, disse Jesus. Jesus aqui ele usa a parábola da rede para descrever um aspecto futuro do reino de Deus, de grande importância e seriedade para todos nós. Ou seja, Jesus está falando aqui sobre o dia do juízo final, quando Jesus fará a grande e eterna separação entre os justos e os ímpios e selará o destino eterno de todos. Isso aqui, meu querido ouvinte, fica evidente na explicação que o próprio Cristo nos dá nesta parábola. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus aqui ele usa uma linguagem simbólica e transfere a mensagem das parábolas para o destino espiritual do homem, o céu ou o inferno.
Na parábola do joio e o trigo, o destino do homem é o céu. O homem onde justos resplandecerão como o sol, ou o inferno, onde os que praticam a iniquidade serão lançados na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. A mesma verdade é afirmada na parábola da rede. Os maus serão separados dos justos e terão o inferno como o seu destino eterno. Jesus ele nos traz aqui um alerta sem discriminação, o apelo do Evangelho dirigido a todos e o convite para vir a Cristo é um convite sério para ser salvo, pois assim como o joio que é escolhido e é lançado no fogo, assim será na consumação do século. Aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro herdarão o céu por causa da graça de Deus em Cristo. Os escolhidos do Senhor serão tomados pelos anjos e conduzidos à vida eterna, quanto aos ímpios, os pecadores rebeldes que praticam iniquidade. Aqueles que não amam a Cristo serão separados para o fogo eterno. Meu querido ouvinte, a rede do Evangelho está lançada. A pesca está sendo feita e a separação dos peixes bons dos ruins está para acontecer. Qualquer momento acontecerá. O juízo virá a todos. E qual será o seu destino? Qual será o seu destino final? Não haverá uma segunda chance após a morte ou no dia do juízo. Quem creu em Jesus será salvo, porém quem não crê será condenado. Diz Marcos capítulo 16, verso 16. O nosso destino eterno está diretamente ligado à nossa relação com Jesus aqui na terra. Quem crê em Jesus e o ama verdadeiramente, ouvirá da boca do Cristo, do próprio Cristo: venha, servo bom e fiel, e entre no reino eterno. Mas aqueles que o negarem e o desprezaram em suas palavras e obras, ouvirão da própria boca do Senhor Jesus: nunca vos conheci, afastem-se de mim, os que praticam a iniquidade. Vão para o fogo eterno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Breve virá o meu Senhor Jesus. Ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para separar os bons dos justos. De que lado você estará, meu querido? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Prepara-te para encontrar-se com o Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Só
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém, meus irmãos. Maravilhoso é nosso Deus e a sua palavra, que fala aos nossos corações todos os dias e que nos ensina todos os dias e nos estimula a viver uma vida de fé verdadeira e autêntica. Que o Senhor seja o seu tesouro, que o Senhor seja a sua prioridade, aquilo que você tem de mais alto valor, de mais alta estima, que o Senhor seja a razão do seu viver. E nós convidamos a você a clamar por Ele. Nós convidamos a você a clamar por Ele para que Ele mude o seu viver, para que Ele mude as suas ações, as suas intenções, para que Ele mude a prioridade da sua vida. Que o Senhor Deus continue abençoando a cada um dos nossos ouvintes. Que o Senhor Deus continue fortalecendo a fé de cada um. E que a graça do Senhor nos acompanhe durante todo este dia. Amém e amém.